Bom, então, boa tarde a todos e todas. Como eu comentei, a ideia hoje, como vocês viram no resumo, né? A ideia da apresentação hoje é falar sobre o programa, falar sobre os temas de pesquisa dos nossos professores, e esse vai ser um foco específico nos alunos do nosso, que estão agora entrando no segundo período desse ano letivo, para vocês poderem começar a sintonizar os interesses de vocês com os interesses dos professores e começar uma conversa com os professores. Então, eu vou pedir bastante atenção para vocês, né, que estão no segundo período agora, começarem a anotar os interesses que os professores têm. Esse vídeo agora vai ficar disponível depois também no YouTube para vocês reverem. Mas, então, eu vou começar fazendo uma recapitulação do que é o nosso programa, para vocês de novo se ambientarem. A gente teve uma conversa na semana passada com alguns de vocês, mas é bom que aqui fica registrado algumas coisas também. Então, começando a apresentação, eu vou relembrar para vocês um pouco a nossa grade curricular, onde a gente tem, vocês têm um mestrado, que são 5 semestres. Deixa eu ligar aqui o meu apontador, deixa eu ver se vai aparecer para vocês, provavelmente. Vocês têm, então, 5 semestres para fazer o mestrado. Vocês estão agora no segundo semestre de vocês, que é o momento de vocês definirem o orientador e o tema da dissertação de vocês. Então, relembrando, vocês têm 3 matérias obrigatórias no primeiro semestre, que vocês já fizeram. Vocês vão fazer mais 3 matérias obrigatórias agora. No próximo semestre, vocês vão fazer uma matéria obrigatória e 2 eletivas. No quarto semestre, vocês vão fazer 3 eletivas. E o quinto semestre é o momento de uma revisão e redação da dissertação. E o processo da dissertação está aqui em cima. Nesse semestre, vocês escolhem um orientador e um tema, vocês vão começar, como eu disse, a sintonizar o interesse de vocês com o interesse dos nossos docentes. No semestre seguinte, vocês vão fazer o início desse desenvolvimento do tema de vocês. No quarto semestre, vocês vão fazer a aplicação desse produto educacional, desse material instrucional que vocês vão desenvolver. E no quinto semestre, uma revisão e a redação do tema. Então, vocês têm um mínimo obrigatório para integralizar o curso, esse é o mínimo de 360 horas. E só reforçando, então, aqui está meio explicado passo a passo, porque, como eu disse, né, é bom incutir isso na cabeça de vocês, para vocês não acharem que o semestre agora está diferente, porque é um processo remoto. Vocês já entraram durante a pandemia, então a gente tem um processo diferente. Os alunos que começaram antes da pandemia, teve um processo de suspensão de prazos, a gente está adaptando isso. Vocês entraram já na pandemia, então vocês já sabem o que tem por vir aí, a gente pelo menos está mais adaptado a esse processo, a dissertação de vocês já está sendo feita, inserida nesse tipo de ambiente, um ambiente remoto híbrido já. Então, a gente vai reforçar que vocês têm 5 semestres para terminar a dissertação de vocês. Então, como eu disse, primeiro semestre são as disciplinas obrigatórias. E lembrando, os seminários, vocês estão aqui nesse horário. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, então, eu esqueci de falar isso no início, por favor, coloquem o nome de vocês no chat. Eu não estou vendo o chat para acompanhar, mas coloquem o nome de vocês. Vocês estão aqui se adaptando a esse regime de estudo mestrado, né? Então, alguns de vocês que não estão em sequência, terminaram a graduação e entrou no mestrado, vocês estão se readaptando a esse regime de estudo mestrado. O mestrado é um estudo mais intenso do que era na graduação, então reforçando que esse é um semestre de adaptação para vocês. Depois, no segundo semestre, é o momento, como eu disse, de escolha de orientador e tema. Então, essa é a importância dessa apresentação de agora, porque vocês já vão começar a definir como seus possíveis orientadores temas de interesse, definir leituras para começar a preparar a dissertação de vocês. A partir do terceiro semestre, com esse trabalho definido, você começa, então, o início do desenvolvimento da dissertação de vocês. Então, nesse momento, a gente está aqui nessa apresentação. Quarto semestre, mais uma vez, vocês ainda têm disciplinas por fazer, mas é o momento de finalização dessas disciplinas. Continua com seminários, quem ainda não conseguiu terminar todos os seminários é o momento, mas tipicamente vocês já estão terminando o terceiro semestre de seminários. No quarto, são para quem acabou perdendo alguns dos seminários.
E é o momento, então, de aplicação em sala de aula, né, aplicação do produto educacional, preferencialmente em sala de aula, desse trabalho de citação que vocês estão fazendo. Então, vocês estão finalizando esse desenvolvimento, é o momento que a Marta comentou até um pouquinho antes, sobre a apresentação do seminário sobre o trabalho de vocês. Então, nesse momento é hora de vocês já estarem com foco em terminar a aplicação, começar a discutir um pouco como vai ser a escrita da sua dissertação e, com isso, apresentar para o programa o que vocês estão fazendo, para a gente poder ter uma discussão interna entre todos os docentes, todos os alunos, poderem saber o que cada um está pesquisando em mais detalhes. E o quinto semestre é o momento da revisão dos trabalhos, a redação da dissertação, nessa finalização, preparando esse produto para apresentação final, e acabou aqui o projeto de vocês. Com isso, vocês finalizam o seu mestrado profissional. E aqui tem um detalhe, né? Como eu disse, são 5 semestres que vocês têm para terminar a dissertação de vocês, mas em casos excepcionais, então, de novo, a gente tem que frisar isso, eventualmente, vocês podem pedir a prorrogação para finalizar a redação e terminar a defesa de vocês, num que seria um possível 6º semestre. Esse 6º semestre, vocês têm que pedir vocês têm que, de fato, fazer uma solicitação, é um pedido para a comissão deliberativa, onde vocês vão ter que falar, olha, não consegui terminar no 5º semestre por isso, por aquilo, justificado. Com essa justificativa, a comissão deliberativa decide se vocês estão aptos ou não para ter um 6º semestre, se vocês vão conseguir ou não terminar a dissertação nesse 6º semestre, porque a gente não pode passar de 6 semestres uma dissertação de mestrado na UFRJ. Isso tem a ver com a regulação, o regulamento interno da própria UFRJ. Bom, então, como eu disse, né, essa é só recapitulando como vai ser o processo de vocês aqui ao longo dos próximos anos para completar o mestrado de vocês. Então, agora, o que eu vou falar é um pouco do nosso corpo docente. A gente tem, no momento, 14 professores, somos 14 docentes vinculados ao programa, entre docentes permanentes e docentes colaboradores aqui. Além desses 14 professores, a gente tem também outros professores do Instituto de Física e até da UF, no caso, esqueci de anotar aqui o próprio Reinaldo, que não é do Instituto de Física, professor da UF que também está colaborando com o programa cada vez mais próximo, e professores do CAP também, que podem co-orientar. Então, esses 14 nomes são os orientadores, mas tem outros docentes que podem co-orientar. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa apresentação, como eu disse, é uma apresentação para vocês definirem um início, né, da escolha do orientador e o tema de pesquisa de vocês. Então, eu vou aqui passar por cada um desses 14 docentes e depois também passar por alguns outros docentes colaboradores que têm projetos que podem interessar a vocês. Então, como eu disse, vale a pena vocês terem em mãos alguma forma de anotar a apresentação, anotar o e-mail de cada um dos docentes que eu vou mostrar aqui. E eu vou começar a falar sobre o tema de pesquisa de cada um. E, é claro, eu vou convidar os docentes que puderem e estiverem presentes a falar sobre o tema, que, claro, eles vão poder falar de uma forma muito melhor do que eu sobre o tema de pesquisa. Então, para começar, nosso primeiro docente, por ordem alfabética, é o Antônio Carlos Fontes dos Santos, o Tony. Eu não vi se o Tony está presente. Alguém pode confirmar para mim rapidinho? Não está não, Germano. Não, tá. Então, o Tony, ele compartilhou com a gente os projetos que ele tem interesse, né? Em ensino de física especificamente, essa construção de modelos, utilização de analogias, utilizando métodos específicos da sociedade que ele participa, esse ciclo de aprendizagem de cálculos também. Ele tem vários temas, na verdade, sobre ensino de física moderna, nível médio, sobre átomo de Bohr, radiação ionizante, entropia, lei de conservação, eletromagnetismo, ótica. A gente vê que o Tony ele é bem diverso. Além disso, é até bom lembrar que o Tony gosta também de trabalhar com grupos subrepresentados na física, né? Trabalhar com minorias, então ele tem trabalhos ligados também a minorias na física. O projeto de física dele, pesquisa mesmo, é mais física atômica e molecular, então, claro, que isso também é um projeto dele que tem interesse, e se a gente vê isso nos projetos de ensino de física dele. Ele tem orientações mais recentes, né? Eu não vou listar todas as orientações que o Tony tem no programa, mas as mais recentes a gente vê desde 2015, 2016, 2017. O Thales é um orientador, ele é um aluno que está orientando
recentemente aqui no programa. Então, o Tony é um professor que, se vocês quiserem trabalhar com alguns desses temas de ensino de física moderna, ensino médio é interessante, ou conversar com eles também sobre outros assuntos. Aqui está o e-mail do Tony, tony@if.frj.br. Entre em contato com ele, caso alguém tenha algum interesse de puxar uma conversa, ou até com o próprio Thales, que já teve algum contato com o Thales aqui no programa. O Thales participa bastante dos nossos seminários. Conversa com o Thales, vocês vão também ter informações sobre o Tony nesse processo. Tá? Um outro docente, e o Carlos, eu acho que ele também, o Zarro, não está aqui, mas ele me falou que ele estava com uma situação particular que não permitia que ele estivesse aqui agora com a gente. Ele mandou para mim também essas informações do slide dele. Eu vou falar um pouquinho dos projetos que ele tem desenvolvido no programa também. Os temas de ensino de física são sobre gravitação, relatividade geral, as relações, né, sobre geometria, GPS, buracos negros, e astrofísica também, de uma forma geral. Tudo isso voltado para o ensino médio e em projetos de extensão também. Então, não só ligados ao projeto do ensino médio, projeto de extensão da universidade que ele participa. Ele tem também, trabalhando em uma tese de doutoramento em andamento, né, que ele está orientando, junto com o Alexandre Torti, um outro professor, que era docente do programa até bem recentemente, vou falar sobre ele também em breve, do Rodrigo Rodrigues Machado. Eu acho que o Rodrigo tinha entrado aqui, mas, bom, esse é um trabalho que, mais uma vez, sempre bom saber, se vocês têm interesse, em conversar com pessoas que são orientadas pelos orientadores, é uma forma boa de conhecer o orientador também. Ele compartilhou com a gente também alguns artigos publicados bem recentemente, então são artigos interessantes, para se vocês tiverem interesse depois, a apresentação vai estar disponível para vocês consultarem esses trabalhos do Zarro, Introdução à Relatividade Geral, com relação ao princípio de equivalência, que ele fez o trabalho desse ano, um outro trabalho também sobre gravitação newtoniana, está bem interessante também, publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física. Sobre os temas do Zarro, ele tem duas orientações concluídas recentes, que ele pediu para eu falar para vocês, né? Que uma foi do Edward, uma proposta de sequência didática para o ensino de relatividade geral no ensino médio. E aqui são exemplos de fotos que ele discute geometrias que não são planas, o que seria linhas retas de geometrias não planas. Então, essa foi uma proposta de um mini curso sobre relatividade geral que ele fez. E também um outro trabalho de um outro aluno, também orientado aqui no programa, de teoria da relatividade geral, uma proposta de ensino não formal. Isso aqui era um curso de extensão, né, voltado para a extensão de ensino, o ensino através de analogias, então, onde ele estava utilizando materiais onde seria distorções no plano também, o que acontecia com propagações. Bom, mais uma vez, a gente colocou o link aqui, caso vocês tenham interesse em consultar. No nosso programa, é bom até frisar, no nosso programa a gente tem o site, no site a gente tem todas as dissertações, os PDFs das dissertações, os trabalhos publicados. Vale muito a pena vocês também consultarem o nosso site para conferir alguns desses trabalhos que estão sendo desenvolvidos no programa. Só antes de passar para o Carlos, eu vou voltar, esqueci de reforçar aqui o e-mail do Zarro, carlos.zarro@if.frj.br. Então, quem quiser conversar com o Zarro, manda um e-mail para ele, mais uma vez relativo a sistemas de relatividade geral. Carlos, seria um prazer ouvir você falar sobre o seu próprio trabalho. Se quiser habilitar seu microfone. Ok. Bom, obrigado pela oportunidade aí, Germano. Os temas que eu tenho mais interesse, não quer dizer que sejam os únicos nos quais eu possa trabalhar ou orientar alguém, são os que estão aí, né? O uso instrucional de computadores, o ensino de física moderna, mais especificamente mecânica quântica, né? E a relação possível, e muitas vezes muito frutífera, entre história e o ensino da física. Eu tenho feito coisas nesse sentido recentemente, e nunca seria demais retomar algum desses temas em trabalhos futuros, né? O que eu tenho orientado mais, o que eu estou orientando no momento, né, está listado logo abaixo. O Tarcísio trabalha comigo
uma tentativa de fazer jogos no qual o aluno possa programar ele próprio, ou pelo menos fazer parte da programação, a parte mais interessante, e que, obviamente, ensina em física, né? Jogos ligados para a física. Né? A gente chama de jogos de Ogborn e Marx, foram dois físicos e pesquisadores em ensino de física que desenvolveram esse tipo de jogo. Né? Um outro trabalho que relaciona um pouco a história com a física moderna, inclusive, né? Orientado junto com o Hugo, que está aqui, ele pode acrescentar qualquer coisa, Hugo, pode me interromper e falar mais alguma coisa, com o Adriano. Né? O Adriano vai trabalhar sobre a abordagem que o Einstein fez no seu trabalho de 1905, do conceito de fóton, em particular mostrando que talvez o mais interessante para a sala de aula, principalmente no ensino médio, não seja o tão falado efeito fotoelétrico, que era mencionado, obviamente, pelo Einstein nesse trabalho, mas não era o foco de maior atenção, até porque não havia dados na época, e sim a fotoluminescência, que era algo já bem conhecido naquela época, também não era compreendido, e com a ideia de fóton tornou-se muito fácil de ser descrito. E isso é algo que pode ser feito em sala de aula. É uma experiência que você faz na cozinha de casa, por exemplo. Basta ter uma garrafa com óleo de oliva. Então, essas são as teses que estão em andamento. Tá? Se o Germano passar para a próxima transparência. Foi. Tá? Aqui acho que eu não vou falar muito, é mais dizer que eu já orientei uma série de bastante razoável de dissertações sobre o assunto, algumas sozinho, outras em orientações, né? E todas elas estão na página que o Germano já mencionou. Tá? Apenas como isso vai ficar guardado em algum lugar, pode servir de registro do tipo de interesse que eu tenho e pode guiar algum de vocês a procurar coisas semelhantes comigo. Tá? Se você puder passar em frente, então, Germano. O que eu tenho para propor especificamente para o momento, para essa turma, tá? São dois projetos. O primeiro deles é a possibilidade da gente, em sala de aula, medir a velocidade de um tsunami. Tá? Por que isso é possível? Você vê um mapa aí à esquerda, onde existem uns pontinhos no Oceano Pacífico, cada pontinho desse é uma boia que registra, o processo lá que não vem ao caso, a elevação do mar. Né? E elas são usadas como alerta de tsunamis. Elas têm um sistema especial que permite distinguir uma onda de tsunami de maré ou ondas normais. Né? E esse sistema é usado como alerta, né, para tentar evacuar dentro do possível populações possivelmente atingidas por um tsunami. Mas é interessante que essas mesmas boias podem dar informação sobre a física do tsunami, em particular, por exemplo, a velocidade dele. Eu marquei 4 boias que estão ali cruzando o Pacífico, mais ou menos desde o Japão até o Chile, né? E elas estão mais ou menos no caminho daquele terrível, né? Terremoto que aconteceu no Japão e cujo tsunami foi devastador, causou até acidente de Fukushima, etc. Mas elas estão mais ou menos numa linha reta saindo do Japão e a gente pode acompanhar o registro da chegada do tsunami para aquelas boias que estão marcadas. Por exemplo, do lado direito, lá em cima, vocês veem o registro de uma boia que estava bem no início lá daquele percurso, perto de Tóquio. Tá? A gente vê claramente, numa certa hora, né, num certo dia, um enorme pulso que corresponde à passagem do tsunami. Então, eu sei a que horas o tsunami passou por ali. Se eu fizer esse mesmo estudo para cada uma dessas boias que estão seguindo ali indicadas, eu vou encontrar um tempo de percurso e uma distância que estão no gráfico de baixo, estão os pontinhos que mal dá para ver. E isso me permite calcular a velocidade do tsunami, que deu ali 768 km por hora. É uma estimativa que parece bem razoável pela profundidade do oceano, etc., né?
né, nesse caminho. E, então, isso é algo que eu fiz isso há alguns anos atrás, foi logo depois desse tsunami, inclusive, e depois fiquei com isso na cabeça, se não seria interessante ter um aluno que desenvolvesse isso mais. Eu nem sei se esses dados estão disponíveis ainda da maneira que estavam muito tempo atrás, mas acho que sim, e aplicasse em sala de aula, né? Existe uma série de discussões interessantes que podem ser feitas, né? Qual é a profundidade, sabendo a velocidade da onda, você vai saber a profundidade média do oceano nesse percurso, né? Você pode, quem olhar com mais atenção para o gráfico que está à direita, logo em cima, vai ver uma perturbação logo no início do gráfico, que não é o tsunami, provavelmente é o terremoto, porque como a boia está ancorada no fundo do oceano, no solo, né, ela registra tremores nesse solo. Então é possível que a gente possa até saber a velocidade do terremoto no solo, por exemplo, é possível. Tem uma série de coisas interessantes que podem ser discutidas aí, né? A física das ondas, a física, né? O tsunami é uma onda muito interessante, porque apesar de estar num oceano com quilômetros de profundidade, é uma onda de água rasa, porque o comprimento de onda do tsunami é enorme, muito maior do que a profundidade. Então é interessante ter uma discussão dessa física. Existem outros, infelizmente até existem outros exemplos que a gente pode analisar, etc. Tá? Então essa é uma proposta. Se o Germano quiser passar em frente, a outra proposta é, seguindo um pouco a linha do trabalho do Tarcísio, que está desenvolvendo agora comigo, é produzir simulações de interesse para o ensino de física que sejam fáceis de compartilhar, de utilizar via internet. Isso implica usar ferramentas de programação mais modernas, chamadas HTML5 e JavaScript, que são usadas em conjunto, e com isso produzir material didático em física térmica, que estude, por exemplo, processos de equilíbrio, né? Então, 2 exemplos de coisas que eu também já fiz, mas que podem ser desenvolvidas em muito mais profundidade e detalhe, usando HTML5, que esses programas de onde eu tirei as imagens não são desse tipo. Esses programas têm a grande vantagem que a gente pode colocá-los na internet. Você roda eles dentro de um navegador, você pode vê-los por um celular, por um tablet ou mesmo por um computador completo. Isso aumenta enormemente o alcance pedagógico delas e, com um pouco de sorte, a gente consegue colocar dentro delas algumas etapas acessíveis aos alunos, de modo que eles possam modificar o programa de uma forma a responder perguntas deles próprios. E se eu mudasse isso para fazer aquilo? A gente pode ir lá mexer no programa e ver o que acontece, né? Então, esse é um segundo projeto que já exige um interesse maior por parte de quem queira participar dele em aprender ferramentas de programação um pouco mais sofisticadas, né? HTML5 não é nada difícil, mas não é o tipo da coisa que a gente aprende num curso de programação de 15 dias, tá? É algo mais específico. Mas esse é o segundo projeto que eu teria para propor. E acho que posso ficar por aqui agora. Obrigado, Carlos. Eu vou só reforçar, então, lembrar o e-mail do Carlos, né? carlos@if.frj.br, aqui em cima. Então, quem tiver interesse, anota o e-mail dele, entre em contato com o Carlos. Eu vou passar para o próximo Carlos, na sequência de Carlos no programa, o Carlos Farino, né? O professor Farino. Ele pediu desculpas por não estar podendo participar hoje, ele está num congresso com apresentações em paralelo aqui, onde ele não vai poder, então, estar presente nessa apresentação. Ele entrou em contato comigo também e pediu para eu tentar estimular vocês a trabalhar com ele em projetos que ele fala que são programas desafiadores, tanto de mecânica clássica quanto de elétron. Então, ele, de fato, tem essa ideia de construção de experimentos didáticos para o ensino médio, mas ele pede para frisar isso. Tem que ser coisa desafiadora, para provocar o aluno, para bolar desafio para os alunos. É isso que ele gosta bastante de projetos nesse sentido. Então, ele tem orientações também, aqui recentes, né,
bom, tem até o Diego aqui, 2011, então ele tem orientações, ele está orientando no programa alunos em orientação com o Thales, que também está aqui, eu vi que está entrado, vai falar, mas ao final, o Reinaldo também. Então, ele tem orientações em andamento sobre projetos de eletromagnetismo, com o Bruno, com o Reinaldo, eu não sei o projeto de cabeça deles. Reinaldo, se ainda estiver aí, pode ser que ele já tenha saído com a Dora. Mas então, esses são alguns projetos. Ele, como eu disse, né, ele tem essa vontade de tentar botar o aluno num problema desafiador, de tentar estimular o aluno para botar ele para pensar. E são projetos, por exemplo, aqui tem alguns exemplos que ele já fez. Bom, como eu disse, primeiro, eletromagnetismo de uma forma geral, força entre esferas condutoras que são atrativas, mas as cargas totais têm o mesmo sinal, são coisas bem estimulantes. E, peraí, mas cargas iguais estão se atraindo, o que é isso que está acontecendo aí? E aí são projetos bem interessantes que ele tem, tanto em mecânica clássica também, como a montanha-russa, acho que vale a pena citar, a montanha-russa caipira, que é quando você tem um sistema onde são problemas que parecem que são simples, que envolvem apenas física newtoniana, mas tem resultados inesperados, né? Por exemplo, botar uma pessoa para girar um pneu desse jeito, você vai ver que de repente esse pneu salta, por que isso acontece? Então, são projetos que ele desenvolve e dá para desenvolver também material didático, mecânica clássica relativo a essas ideias. Tem vários outros, eu vou citar aqui, a carroça chinesa, a carroça que sempre aponta para o sul, né? Um nome também dado a esse tipo de carroça, que é uma carroça que, se você andar no plano e fazer curvas, é só com engrenagens, um sistema totalmente baseado em engrenagens, você vai ter sempre a carroça apontando numa direção. Se ela inicialmente for colocada para o sul, você está num plano mexendo, ela sempre vai ficar apontando para o sul. Ou até uma versão reduzida do pêndulo de Foucault também. O pêndulo de Foucault de 70 centímetros, tem suas dificuldades técnicas de construção, são coisas bem interessantes. Então, esses são alguns dos projetos que o Farina pediu para eu mostrar para vocês. E aqui, mais uma vez, reforçando o e-mail dele, farina@if.frj.br. Então, vocês veem que são projetos que podem ser tanto teóricos quanto experimentais, e isso vale, claro, a conversa bem mais a fundo com o Farina, ele com certeza vai explicar muito melhor a ideia desses projetos para vocês. Próxima professora é a Daniela está aqui, então, por favor, Dani. Oi, Fernando, obrigada. Na verdade, eu botei pouca coisa no slide, eu quero mais conversar um pouco com você, contar um pouquinho dos meus interesses. Fala, Daniela, eu acho que não sou nem eu, né? Bom, tópicos de interesse, assim, eu gosto muito de física, como todo mundo aqui, né? Mas gosto muito de estudar a fundo. Então, eletromagnetismo e mecânica clássica são coisas que eu gosto bastante. Então, qualquer problema assim mais profundo assim de eletromecânica clássica eu gostaria também de trabalhar. E, bom, eu botei aqui intervenções didáticas, né? Botei um exemplo de trabalho colaborativo. Isso é um trabalho que eu dei sequência, né? Trabalho com a Marta já há um tempo aqui na graduação, né? Que é o apoio pedagógico, né? A gente, acho que a Janaína que assistiu a gente até o trabalho uma vez, não precisa, que a gente faz uma intervenção e tem que é uma intervenção didática, né? Estimula os alunos a participar. Então tem o trabalho ativo e formas de avaliar o efeito dessa intervenção didática. Então, toda vez que a gente opera algum tipo de intervenção didática, eu estou interessada em avaliar também qual é o efeito dessa intervenção didática. Então, isso foi uma coisa que eu coloquei aqui, pensando nesse tipo de abordagem, né? Bom, o que mais que eu tinha para falar? Também de levantar concepções espontâneas dos alunos, né, nesses tópicos que eu falei, né, de eletromagnetismo, também eu tenho interesse. A minha área de pesquisa, eu trabalho com um pouco de ensino de física, também em física eu trabalho com eletrodinâmica quântica, e andamento eu estou com uma orientação, co-orientando com a Marta, ou um trabalho sobre gênero, aqui no mestrado, aqui na pós-ensino.
E tem uma ideia também que eu tenho com o Thales, mas eu vou deixar o Thales falar, porque ele teve a ideia primeiro. Eu vou deixar ele falar. Legal, obrigado, Dani. Deixa eu, então, ressaltar o e-mail da Dani aqui. Opa, peguei caneta em vez de pegar o computador. É muito difícil o meu e-mail, tá? Daniela, é um e-mail bem difícil de gravar. Daniela@ief.frj.br. Então, mais uma vez, quem tiver interesse, entre em contato com a Dani. Vai responder vocês e definir com vocês projetos em comum. Nosso próximo professor é a Deise. Eu vi que a Deise estava presente. Deise, eu tive... sim. Estou presente. Tudo bom, Deise? Eu tenho seu vídeo para tocar logo em sequências. Não sei se você quer tocar o vídeo primeiro e falar um pouco depois. Como é que você quer fazer? Não estou querendo falar muito. Tá bom. Então, eu vou tocar seu vídeo e aí depois, se quiser falar algumas poucas palavras, você fala, tá bom? Tá bom, te agradeço. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou pedir só para vocês confirmarem se está tocando o som. Vocês ouviram o som tocar? Tá saindo, sim. Sim, tá saindo. Então, vamos lá. Bom, boa tarde, boa noite. Eu sou Deise Miranda Viana, professora do Instituto de Física da UFRJ e tenho atuado na licenciatura, na pós-graduação, colaborando na formação de futuros professores, atuando principalmente junto a um grupo de pesquisa, o ProEnFis. Nós nos reunimos frequentemente, trabalhamos com materiais para turmas de ensino médio, tanto no ensino formal como algumas coisas no ensino informal, e temos uma série de colaboradores que vão participar desse vídeo. E eles vão apresentar isso para vocês. Eu gostaria de dizer que a gente trabalha com material de física contextualizado, e aí a gente vai para uma vertente CTS e colocando perguntas para que os alunos nos respondam. A partir dessas respostas, nós vamos ajudando os alunos a construírem conhecimento científico e daí formalizando o conceito científico dos diversos temas da física. Portanto, vocês estão convidados a ouvir os nossos colaboradores. Muito obrigada. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Sandro Fernandes, eu sou professor de Física, dou aula na rede federal, no Colégio Pedro II e também em algumas escolas particulares do Rio de Janeiro. Daí a importância de eu ter conhecido a professora Deise, né, e ter entrado para o grupo de pesquisa. Esse grupo, ele tem como colaboradores alunos da graduação, professores, mestrandos, doutorandos, colaboradores que já terminaram o mestrado, que ainda não estão fazendo doutorado, mas que querem participar, que querem aprender. E discutimos textos, discutimos atividades, preparamos atividades, analisamos atividades, acompanhamos todo esse processo de mudança de paradigma dos colaboradores, né? Então, nós temos sequências de atividades investigativas, nós temos trabalhos envolvendo CTS, trabalhos envolvendo inclusão, física em quadrinhos, energia, radiação. Então, quando você vai lá analisar a página do ProEnFis, você vai ver que o espectro, né, a linha de pesquisa é muito grande. E é isso. Um grande abraço para todos. Olá, eu sou o Vitor, sou professor de Física do Colégio Pedro II. Venham conhecer nosso projeto, temos muitas aplicações interessantíssimas, muitas maneiras diferentes de trabalhar praticamente todo o conteúdo do ensino médio. Então, conheçam um pouco do nosso projeto, tenho certeza que vocês vão gostar. Isso aí, um abraço. Eu vou voltar ao slide. Se você quiser falar um pouquinho agora, acho que o vídeo foi bom, porque dá uma boa introdução. Eu tenho, vários interesses, desde que seja uma aplicação da física no cotidiano, porque eu trabalho com CTS, né? E muito preocupada com a metodologia em sala de aula, um acompanhamento do aluno, não só do aluno do mestrado, mas como é que ele está levando para a sala de aula, como é que a gente está colocando
esses temas, essas perguntas, fazendo uma interseção com os indicadores de alfabetização científica, enfim, são vários temas, né? Os temas geralmente são temas vindo da necessidade dos alunos e não propriamente minha, né? Eu tenho esse interesse pelo cotidiano, mas às vezes vem de energia solar, vem de energia eólica, como está terminando o do Diego, e por aí vai. Então, quem quiser procurar, né? Eu estou um pouco sobrecarregada e estou saindo aqui de uma paulada, mas vamos levando, tá? Inclusive, aviso que amanhã eu não vou dar aula na próxima semana, tá? Eu tinha mandado um recado, não dá para ficar 2 horas, tá bom? Mas próxima semana a gente começa a conversar com eles, tá bom? Acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Deise. Eu que agradeço você ter feito esforço de participar hoje rapidinho aqui com a gente. Melhoras. Bom, pessoal, então, reforçando o e-mail da Deise, deisemirandadiana@ief.frj.br. Então, mais uma vez, entre em contato com ela para conversar um pouquinho sobre os temas de pesquisa de interesse. Vou falar aqui, bom, agora falar de mim. Eu tenho alguns interesses, bom, também diversos, né, como todos aqui temos. Eu tenho usado bastante temas de impressão 3D em sala de aula, é uma coisa que eu tenho bastante interesse, né, de trazer novas tecnologias para a sala de aula, e acho que a impressão 3D tem um potencial muito grande para quem conseguir construir equipamentos, construir kits experimentais, construir pequenos modelos tridimensionais para trazer para os alunos. Então, essa é uma coisa que eu tenho interesse em fazer. Construção de experimentos com Arduino, Raspberry Pi. Então, junto com a impressão 3D, fazer um sistema de movimentos com motores, com LEDs, isso dá uma possibilidade muito grande do que pode ser feito na parte didática, na parte de ensino, de trazer tecnologia para a sala de aula. Além disso, tem alguns projetos também do uso do celular em sala de aula, não só na parte de jogos de celular, como computador e Android, como esse item de gamificação, ludificação de aprendizagem, como também no uso de celular em sala de aula para poder fazer um sistema onde o celular seja usado beneficamente durante a sala de aula, onde o aluno responde o professor pelo celular e evita um problema que muitos dos nossos alunos têm de timidez em sala de aula, de expor suas dúvidas, sendo tudo isso pode ser feito durante a própria sala de aula. Outro tema que eu tenho trabalhado bastante, esse está dando uns resultados bem interessantes, é um pouco da análise de aprendizagem do processo de ensino à distância, né? Eu também trabalho no CEDERJ, e no CEDERJ a gente está fazendo um sistema de acompanhamento dos alunos, sobre como os alunos estão respondendo a alguns questionários que a gente coloca para eles, questionários feitos especificamente para o aluno poder treinar, poder fazer com que o erro faça parte do processo de aprendizagem do aluno. Então, esse é um tipo de questionário que está dando bons frutos no EAD, e a gente está agora utilizando um conjunto muito grande de dados que está vindo para a gente, esses questionários, para saber como ainda melhorar o nosso sistema de ensino à distância. Isso era focado no ensino à distância, e claro, com o ensino remoto, isso pode também ser adaptado para o ensino remoto, mas é uma forma interessante de conseguir acompanhar o processo de aprendizagem do aluno dinamicamente. A gente está tentando ver até processo de evasão, como isso poderia ser usado para acompanhar e prever um pouco se o aluno tem com a tendência ou não de evasão numa disciplina ou num curso. Além disso, eu tenho um trabalho recente com um aluno que defendeu há pouco tempo, no ano passado, uma análise de circuitos elétricos, onde a gente estuda um pouco a eletrostática em circuitos elétricos, onde a gente normalmente não vê isso no nosso ensino, nem na graduação, nem no mestrado, como a gente interpreta um circuito elétrico do ponto de vista da eletrostática dele. Então, esses são alguns dos temas que eu tenho interesse. Eu estou com 3 alunos com orientação em andamento, sempre em colaboração, né? O Lohan, a gente está discutindo o processo de medição, né? Se medir é preciso, do ponto de vista de precisão da medida, com o Gustavo Rubini, todos aqui conhecem muito bem. Um outro projeto é com o Vitor
Agostinho Pontes, onde a gente está explorando modos normais em tubos e como fazer experimentos com isso em sala de aula e fazer análise desses modos normais. Esse é um processo, um projeto que eu estou fazendo com o Rodrigo Pereira, um professor da UF. Tem também o trabalho do Thiago Paulino, dos Santos, que eu estou fazendo em colaboração com o Reinaldo, essa orientação em conjunto, onde a gente está estudando como colocar um pêndulo instável, botando ele num ponto estável, então, ou seja, transformar uma instabilidade de um pêndulo num ponto estável, fazendo um processo também dinâmico na construção, e esse é um projeto bem de construção, que envolve impressão 3D, Arduino. A gente está construindo um pêndulo específico, chamado pêndulo Capizza, onde a gente coloca o pêndulo no seu ponto instável, ou seja, tem um pivô, o pêndulo poderia cair de um lado para o outro, é um ponto instável, mas como a gente consegue induzir esse sistema instável a ser um ponto de equilíbrio estável? Então, tem uma física muito bonita aí por trás, uma construção de um experimento também bem bacana. Bom, tem 2 orientações concluídas no programa, um sobre jogos de Android, sobre lançamento horizontal, jogo de celular, o outro foi esse trabalho do Anderson, de eletrostática, oculta, na eletrodinâmica de circuito de corrente constante. E assim, eu tenho alguns projetos, né, envolvendo tudo isso, um kit experimental que a gente já desenvolveu há algum tempo, que foi um projeto que foi capa da pesquisa RI, da FAPERJ, um projeto do Classberry, né, desenvolvimento celular em sala de aula, num ambiente de conectividade limitada, desenvolvimento de jogos para computador e celular. Aqui tem algum exemplo de 2 jogos. Esse aqui foi um TCC que eu fiz de um aluno da física, que terminou agora bem recentemente. Esse aqui foi um projeto já do Felipe. Esse aqui é um outro jogo que eu desenvolvo por conta própria. Então, assim, dá para ver que eu tenho bastante coisa para falar, projetos de impressão 3D. E, bom, o meu e-mail é gpenelo@if.fdj.br. Quem quiser falar comigo, vai ser um prazer conversar um pouco com vocês, de uma forma geral também. Então, dando sequência, eu vou passar agora para o Hélio Salim, em conjunto com a Claudine. A Claudine gravou um áudio para a gente, então eu vou também tentar tocar o áudio. Se eu der play aqui, vamos ver se passa direto. Boa tarde a todos, o meu nome é Claudine e eu sou professora do Instituto de Geociências do CCMN, da UFRJ, e junto com o professor Hélio Salim, do Instituto de Física, temos orientado alunos do mestrado profissional em ensino de física. E nós abordamos temas relacionados aos ramos da física, que fazem parte dos cursos de física do ensino médio. Então, procuramos trazer os conteúdos da meteorologia, geologia, astronomia, para uma linguagem mais adequada ao ensino médio. A gente foca também bastante nas mudanças climáticas, estudando chuvas, eventos de chuvas intensas, secas severas, ondas de calor, ilha de calor urbana também. E nos experimentos, a gente tenta atrair a atenção dos alunos. Então, a maior parte dos trabalhos tem uma forte presença de atividades experimentais, utilizando placa Arduino, e sempre que possível, a gente faz uma integração com a internet das coisas, IoT. Aqui nós temos uma lista de dissertações concluídas no mestrado profissional em ensino de física, sendo a mais recente a do Bruno, do Espírito Santo Batista, em 2019. O Bruno leciona no Colégio Estadual Coronel João Limonge, na região do São José do Vale do Rio Preto, e essa região foi bastante afetada por aquele evento de chuvas extremas que ocorreu em janeiro de 2011, que ficou conhecida como o desastre natural mais importante já ocorrido no Brasil. Foram quase 1.000 mortes, então a população lá é bastante atenta. Daí a turma construiu pluviômetros PET na escola, e aí eles ficaram fazendo medições durante um mês, eles montaram uma rede de monitoramento de chuvas. Nesse mês que eles ficaram medindo, de fato ocorreu um evento bastante importante mesmo, e aí eles foram entender as causas dessas chuvas, aprenderam a fazer esse monitoramento, aprenderam a importância dos alertas, né, da Defesa Civil. Já o Fabiano, em 2016, ele construiu com a turma dele, na região de Três Rios, numa escola estadual em Três Rios, eles construíram radiosondas e fizeram o lançamento desse radiosonda. O radiosonda é um equipamento que ele vai subindo na atmosfera
ele vai sendo transportado por um balão, né, que é preenchido com gás hélio, e à medida que ele vai subindo, ele vai emitindo dados. Ele tem uma antena, tem os sensores, ele vai emitindo os dados de temperatura do ar, umidade relativa, velocidade e direção do vento. A gente também pode estimar a partir do deslocamento do balão, né? Então, foi muito interessante. Eles fizeram 2 lançamentos de radiosondas durante o projeto. O Alypson, ele fez uma estação meteorológica automática, e essa estação ele levou para pontos diferentes da região onde ele ficou trabalhando na escola. Então, tinha uma região mais urbanizada, uma região mais florestada, e eles viram as diferenças entre essas 2 regiões em termos de temperatura e em termos de umidade. Eles identificaram a presença da ilha de calor urbano. A proposta do Sandro também foi bastante interessante. A do Eduardo também, já em 2012, a turma construiu um psicrômetro, que é composto por um termômetro de bulbo seco, um termômetro de bulbo úmido, e com essas 2 medições eles conseguiram levantar os dados de umidade dentro de casa. Aí eles faziam as medições na sala, no banheiro, identificando todas essas distintas regiões, até mesmo dentro de casa. Foi bastante interessante. Todos esses projetos, os alunos ficam bastante engajados mesmo. Obrigada a todos. Se quiserem mais alguma informação sobre os projetos ou sobre orientação, podem enviar e-mail para hsalim@if.ufrj.br, com cópia para claudine@cd.ufrj.br. Obrigada. Bom, pessoal, então eu vou dar prosseguimento. O próximo a apresentar seria o Hugo. Por favor, Hugo. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom, eu separei aqui tentei ser o mais abrangente possível, né? Mas os temas que eu tenho maior interesse estão ligados, né, basicamente ao eletromagnetismo no ensino médio e no ensino fundamental, por que não, né? Como você pode tornar o ensino do eletromagnetismo interessante, né? Problemas diferentes que você possa levar para a sala de aula, né? Além, é claro, dos conceitos básicos que todos têm que ver, porque está, né, no programa, né, do Enem, etc. Tá? Um outro tema que eu tenho muito interesse, mas não tive ainda a oportunidade de efetivamente orientar né, especificamente sobre isso, é como o laboratório, né, o papel do laboratório no ensino de física, basicamente, seria, eu botei assim, uma maneira, tentei também ser o mais geral possível, tá? Mas como que a física experimental, como que você utilizar, né, a questão de você ter a oportunidade de montar um experimento, avaliar o experimento, confrontar com o que você esperaria que fosse obtido, né? Como que isso pode ser, digamos assim, difundido, né, no ensino, né? No ensino médio e também, claro, no fundamental, né? A gente sabe que isso não é fácil, porque requer tempo, espaço, né, de uma certa forma, e, às vezes, habilidades que nem todos tiveram oportunidade de desenvolver, né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade de provocar esse tema, né? Como a gente pode, qual o papel, né, do laboratório no ensino de física, né, no ensino fundamental, no ensino médio, tá? E também, claro, da física atômica e molecular, né? Como, né, a gente pode levar a física atômica e molecular, processos de ionização de gases, etc., também para o ensino médio. Essa é a minha área de física que eu tenho atuado, né, de pesquisa, né, já há muitos anos, fiz mestrado, doutorado e estou aí há 20 e tantos anos trabalhando nessa área, tá? E é claro que sempre tem uma interface com o ensino, né? O que a gente pode aproveitar, né, da física atômica, né? Por exemplo, como que a gente ensina, o que é um átomo com um aluno?
que está vendo isso pela primeira vez, né? A melhor maneira de você abordar isso, né? Como você introduz o conceito de núcleo, de níveis de energia, né? Então, acho que é um tema que tem bastante campo para ser explorado. Eu não tenho assim, algo ainda elaborado na minha cabeça de como a gente pode abordar esse tema, mas eu acho que é algo interessante que valeria a pena uma reflexão. Tá? Então, no momento, eu tenho uma orientação em andamento, que é do Daniel Ávila, onde a gente usa os captadores de guitarra ou o captador de guitarra no ensino do eletromagnetismo, né? Tem também uma outra orientação, que é do Rafael Mendes, onde, na verdade, o orientador é o Sidney, professor do CAP da UFRJ, e eu estou como orientador, tá? E a gente está começando agora a desenvolver aí o tema e tudo. Tá? Não sei se o Sidney vai falar ou se ele está aí, ele pode depois desenvolver um pouquinho. Né? E eu sou, como o próprio Carlos falou, eu sou orientador do Adriano no projeto do conceito, como introduzir o conceito do fóton, né, e a luminescência, né, no ensino médio. Tá? Eu tenho 2 orientações concluídas, também, de uma certa forma, estão ligadas à área de eletromagnetismo, né? A Gabriele, que aí é a co-orientação do Carlos, né? Aguiar, que a gente abordou o tema de potência elétrica versus luminosidade, focando, né, na análise das lâmpadas, né, que nós temos no mercado. Basicamente foi isso. Do Carlos Alberto Conceição, onde a gente explorou a física das instalações elétricas residenciais. Tá? E esse trabalho foi uma orientação com o professor Marcos Gaspar. Tá? Eu estou à disposição, quem quiser ter uma conversa mais aprofundada sobre o tema, o que a gente poderia abordar, ou se alguém tiver também alguma ideia que acha que de repente tem a ver com algum desses temas, né, mesmo que não seja exatamente isso, mas seja correlato, a gente pode me mandar um e-mail, por favor, e a gente pode marcar uma reunião via Zoom, que seja, tá? Para conversar, tá? Sem compromisso. Ok, obrigado. Obrigado, Hugo. Então, lembrando, o e-mail do Hugo, haluna@if.frj. Hoje vocês perceberam que eu falei e o meu vídeo não travou, né? Eu mudei de computador. Mudou, funcionou super bem. Obrigado, Hugo. Bom, dando prosseguimento, outra docente do programa é o Ildeu. Eu não vi se o Ildeu entrou. Bom, eu vou então falar aqui um pouquinho dos trabalhos do Ildeu. O Ildeu tem vários temas, que são história da física em ensino, questão de física atual e abordagem da física atual no ensino médio, essas miscelâneas entre questões e experimentos simples, né? Então, exemplos de deflexão da luz em campo gravitacional, basicamente bastante coisa Ildeu faz sobre o centenário do eclipse Sobral, o eclipse de Sobral como um todo, não só o centenário. Demônios da física, o princípio de minimação, ondas gravitacionais no ensino médio, é um tema bem interessante você tentar trazer coisas atuais, né, bem atuais no ensino médio, como abordar o caos, o uso didático de pêndulos caóticos, por exemplo, regulares também, unidades de medida, suas relações com as constantes físicas fundamentais, e nessa questão de miscelâneos, experimentos simples, de questões em aberto, experimento de cara e coroa, como se passa o determinismo clássico ao probabilístico, movimento de pedaço de papel caindo no ar, né? Como é que a gente faz um modelo para folhas, sementes, como é que elas caem, experimentos e estratégias para o metromóvel, o ato de medir na educação científica e atividade de educação de ciência, então é um pouco também, como eu comentei, de experimentos e o ato de medida como algo importante para formar pessoas que saibam e entendam o que é o processo científico. A gente está precisando bastante reforçar esse papel na nossa sociedade. A importância de uma medição, um importante experimento, a validação do experimento. Orientação, na verdade, Fábio defendeu bem recentemente, eu que deveria ter atualizado o slide, e orientações concluídas ele teve também em 2018, a Laila. Então, quem quiser entrar em contato com o ildeucastro@gmail.com, o e-mail dele, manda e-mail para ele, conversar um pouco sobre sistemas de interesse. Dando prosseguimento, vou falar um pouco
Da professora Lúcia, eu não vi também, eu não consigo ver todo mundo aqui, pessoal, então, se a Lúcia estiver aí, ela se pronuncia, eu não estou vendo nada aqui não, vou falar um pouquinho por ela. Professora Lúcia trabalha em temas mais específicos na introdução de conceitos de física moderna no ensino médio também, então é interessante isso, dentro dos temas dos parâmetros curriculares do ensino médio, matéria e radiação, por exemplo, que fala em avaliar os efeitos biológicos e ambientais, assim como medidas de proteção da radioatividade, radiações ionizantes. Na física, ela estuda também coisas sobre os danos causados por essa radiação ionizante, esse interesse com biologia e física também. Então, tem essas questões interdisciplinares boas para ser exploradas. Então, fragmentação, ionização de moléculas, quando a gente ioniza elas, ou incide radiações diferentes, tipo feixe de íons, feixe de elétrons, raio-x. Ela tem orientações concluídas recentes, a Cristiane, no ano passado, onde estudou o efeito de diabetes na visão, para tentar motivar a lei de refração, por exemplo. Eu trabalho com o Leandro em energia e trabalho, né, uma abordagem sobre transformação e conservação de energia, e está orientando agora o Rodrigo Pérez, é uma orientação dela em andamento, o Rodrigo é da turma de 2019. O e-mail da Lúcia também é um e-mail difícil de gravar, como o da Daniela, lucia@if.frj.br. Entre em contato com ela para conversar e saber um pouquinho mais dos temas. Professora Marta, por favor, sinta-se à vontade para falar sobre seus temas. Eu acho que vocês já me conhecem mais do que o necessário. Boa tarde a todos. Quer dizer, as coisas que eu trabalho, elas são profundamente amparadas na ideia Você não trocou transparência, não, Germano? Ué, eu troquei sim, Marta. Eu atualizei de todo mundo. Não, está faltando o Rogério. O Roger estava aqui. Rogério está aqui embaixo. Roger já defendeu, estava aqui para cima. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui, Marta. Peço mil desculpas, mas eu tinha atualizado todo mundo. Eu vou ter que parar com o compartilhamento aqui só um minuto. Você foi, acho que a primeira que eu alterei. Esse não está na seguinte, você não esqueceu, não está. Não, não está. Na seguinte está. Acho que eu estava na tela certa e voltei para a tela. Era o slide 29. De fato, Marta, mil desculpas pelo meu engano, eu vou trocar agora. Então, tudo bem. Todos os trabalhos eles são apoiados na ideia básica de que trabalhar com o ensino de física, vocês fizeram um curso de aprendizagem comigo, e trabalhar com o ensino de física corresponde a você se interessar por dois temas que muitas vezes não parecem ser compatíveis. São o tema física, quanto mais aprofundado, melhor, e o tema educação. E isso exige uma reflexão cruzada que muitas vezes faz você até esquecer um pouquinho da física, deixar de lado um pouquinho da educação, porque é difícil combinar as duas coisas. Mas a ideia básica que está por trás de todos os trabalhos que eu desenvolvi é que o meu laboratório de pesquisa é a sala de aula. E a ideia consequência disso é que você, para trabalhar com sala de aula, você precisa saber o que os alunos sabem para produzir materiais didáticos ancorados em pesquisa e materiais didáticos validados por pesquisa. Não adianta apenas você produzir por produzir, você tem que saber por que você está produzindo aquilo. Então, os eixos de trabalho que eu venho tendo nos últimos tempos
foram muito em cima do desenvolvimento e avaliação de materiais didáticos. A gente produziu nos últimos 15 anos, eu com vários colaboradores, vários aplicativos computacionais que os alunos já conhecem, porque eu usava em sala de aula, na época que se usava Flash, hipertextos, vídeos e textos, porque existe toda uma teorização baseada na neurociência e na educação relativa a qual é o papel que a visualização desempenha, a construção de modelos mentais e o uso de recursos visuais desempenha no processo de aprendizagem. Para ancorar esse desenvolvimento de materiais didáticos, eu uso como recurso muito que eu aprendo no meu trabalho de pesquisa, que está associado com o olhar para avaliações em larga escala. Porque eu gosto de computar, de trabalhar com banco de dados, então eu gosto de brincar com os bancos de dados. Então, eu estudei longamente durante 10 anos o PISA, o Enem, com vários alunos e colaboradores também. E também, desde 2000, a gente está trabalhando com um projeto de apoio pedagógico e física, que basicamente ele pretende usar tudo isso que foi aprendido de avaliações e de desenvolvimento de materiais didáticos para suavizar a questão da transição do ensino médio para o superior, porque essa transição depende muito de você saber quem é o aluno que está entrando na universidade, coisa que a gente muitas vezes esquece na universidade. Então, todos os trabalhos que eu orientei nos últimos tempos estão baseados nessas ideias. Em geral, é um aluno, o laboratório dele é a sala de aula dele. Então, o projeto é montado de acordo com o que o aluno quer fazer. Então, o Roger estava dando aula no Fundamental 2, e foi bem na época que a escola mudou para a BNCC, então ele desenvolveu uma sequência didática para ensinar em circuitos elétricos no ensino fundamental, baseado nos trabalhos da McDermott e da Chabai. O Orlando já foi uma orientação com a Sandra, que foi acompanhar um aluno cego dentro do Instituto de Física, fazendo aulas de física. A Jordete era professora de um curso normal, curso em que você forma professores no ensino médio para dar aula no Fundamental 1. Então, o material que ela produziu foi ensinar astronomia para os professores de fundamental, então escreveu um livro paradidático, muito bonito, e uma sequência didática para professores de ensino fundamental se capacitarem para aplicar os materiais que ela propôs. O Leandro desenvolveu aplicativos computacionais sobre a relatividade. Esses aplicativos já foram feitos em Unity. O Tiago, ele fez talvez a primeira sequência didática para o ensino médio com Team-Based Learning, em 2018. O Bruno e o Christian, mas antes dele, o Vanderlei, eles fizeram análise do Enem. O Hugo trabalhou com apoio pedagógico e o Lucas com a discussão da lei de Hubble no ensino médio. Atualmente, eu estou trabalhando com o Luan, da turma do ano passado, que está desenvolvendo uma sequência didática para professores, para alunos de EJA, quer dizer, que exigem que a gente pense um pouco nas metodologias que a gente vai aplicar, nos projetos que vai desenvolver. A Midian está em orientação com a Daniela. O interesse dela vem em função desses resultados que a gente viu do Enem, de diferença de gênero no ensino médio. Como é que os professores de física percebem isso? E no doutorado, eu orientei o Gustavo, que completou, na verdade, ele fez análise de TRI do Enem. O Rogério, que foi para o Amazonas, estudar como é que se ensinava física, como é que se ensinava e se aprendia física numa comunidade ribeirinha do Médio Solimões. E eu estou orientando agora Daniele e Camila. A Daniele está estudando assuntos referentes à formação de professores de ensino médio e a Camila está estudando
a reação que os professores do ensino fundamental 1 e 2 estão tendo a terem que ensinar física no ensino fundamental por conta da nova BNCC. Então, as teses estão saindo, Camila vai defender agora em novembro, Daniele vai defender no início do ano que vem, Luan também espero que vai defender no início do ano que vem. Então, é isso. Não sei se... Acho que os alunos já me conhecem o suficiente. E seu e-mail também já devem conhecer, marta@ies. Eu diria para você parar de falar isso, porque isso só denuncia a idade das pessoas. Porque quem consegue ter um e-mail com o primeiro nome, ou porque tem um nome muito diferente, Daniela, você é mulher, raridade dentro da física, e segundo, não tinha nenhuma Daniela, mas que Carlos, por exemplo, só está denunciando a idade dele, porque tem um monte de Carlos, mas é ele que tem um meio Carlos. Então, não é uma boa você ficar falando isso. Mas eu tenho que divulgar o e-mail, Marta, não posso não divulgar. E peço desculpas pela confusão, Marta, eu tinha preparado tudo. O seu foi o primeiro que eu mudei, eu devo ter pegado a versão logo depois a antiga. Eu levei o maior susto, porque eu falei, cadê o Rojas? Mas deu para corrigir rapidinho. Mas desculpa mais uma vez. Bom, pessoal, vou dar prosseguimento. A próxima professora é a Penha, professora Penha Maria Cardoso Dias. Por favor, Penha. Oi. Eu uso a minha pesquisa nos fundamentos da física, e a história da física é o foro natural para a discussão dos fundamentos da física. Por que isso? Porque quando você lê os argumentos para introduzir algum conceito novo, a história mostra aquilo na sua maneira mais pura, mais imediata. Então, você vê o significado do conceito. Por que ele foi preciso? Por que ele foi introduzido? Ele não tem mais aquelas sofisticações modernas. Não, é aquela coisa bruta, né? E, portanto, a história é ferramenta para a clarificação de significado das categorias conceituais dessa física. É essa digamos, a melhor descrição que eu tenho do meu trabalho nos fundamentos da física, tá? Usando a história. Bom, pode passar o próximo. Bom, antes que você fale, o meu e-mail não é difícil, é só Penha, tá? E essa cara da esquece que eu fiz uma careta, porque então, era isso que eu ia brincar. Para substituir o meu Newton, que eu achava mais bonitinho. Então, eu usei as duas fotos, era isso que eu ia brincar. Esse que é o que eu gosto, é o meu Newtonzinho bonitinho. Adoro ele. Bom, eu tenho várias orientações concluídas, mas eu vou falar, para descrever melhor o meu trabalho, eu vou falar das orientações em andamento, tá? Porque isso vocês vão entender melhor o que eu faço. O Diego e o Otávio estão terminando suas dissertações, quase terminando, né? O Otávio veio depois o Diego já está terminando. É chamado Éter e a Estrutura da Matéria, Fundamentação do Modelo Atômico de J.J. Thomson. Bom, eu tenho que explicar, o título diz muito pouco. Se você olha, pega o livro do Thomson, o livro que ele escreveu para ser o terceiro livro do Tratado de Maxwell. Imagina que arrogância. E você vê ali a eletrólise, você bate o olho e fala, mas isso é um átomo, ele está aqui criando um átomo que é chamado de átomo de passas, mas o que acho assim, uma indignidade chamar átomo de passas para o que o Thomson fez, porque ele não fez nada desse troço de passas e pudins e essas coisas, é uma indignidade e até uma ofensa, ele deve tremer no túmulo. Então, o que o Diego fez? Ele procurou... Esse átomo de Thomson, na verdade, é um tubo de Faraday. São vários tubinhos de Faraday. Então, ele veio construindo a ideia de
campo de interação tanto magnética ou elétrica, com ressignificações do tubo de Faraday, até chegar no modelo de Thomson, que ele é baseado numa ressignificação do tubo de Faraday. Embora algum historiador já possa ter falado que, feita essa ligação da eletrólise com o átomo, ela é apenas historiográfica, não explica como. Né? Quando eu li o trabalho do Thomson, o livro, eu bati o olho e falei, puxa, isso aqui é o átomo. Isso é o tipo de coisa que físico faz. Historiador, não. Historiador tem aquela... porque não, o cara primeiro tratou esse trabalho, depois ele propôs isso, aí ele acha que prova as coisas. Não, você tem que ver como o cara calcula, como o cara... Enfim, a física mesmo tenta fazer. O Otávio vai também na linha do éter, né? Porque é o que eu estava envolvida ultimamente. Ele mostra como essa estrutura da luz, né? um K, um E e um B, né? A trinca, é constituída, como ela aparece, e ele parte de como partiu, né? Da reflexão e refração de cristais. E é interessante ver, né, como o papel do éter nisso, para chegar nessa trinca, e também do conceito de elasticidade rotacional, que é um conceito interessantíssimo e que foi introduzido por McCulloch, e que, na verdade, resolve todo o problema da luz com que o pessoal estava envolvido na época. Né? Bom, mestrado, eu estou orientando a Roberta, que eu não sei se ela está aqui, deixa eu ver, porque se ela não estiver aqui, eu tenho que falar com ela que ela não pode faltar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se a Roberta está aqui. Não, não tem. Então, tem que falar com ela que ela não pode faltar. Ela não veio. Não pode não vir. A Roberta está fazendo um trabalho muito interessante. Eu gosto muito do trabalho da Roberta. O FGOMA é decoreba, né? Os alunos decoram o FGOMA e não têm a mínima ideia do que isso significa. Bom, e mesmo se você for pegar nos livros, né, tem gente que usa história do modo que eu classifico história da caronchinha. Por exemplo, para falar, Newton definiu o momento, né, P igual a mv, e postulou dPdt igual a F. Bom, para começar, Newton nem fez isso. Né? A segunda lei, para ele, não era bem o que a gente chama de lei. Os historiadores importantes hoje entendem que aquilo era uma definição, que liga uma causa a seu efeito. Existe um cálculo de Bernoulli e Leibniz, que realmente eles mostram o que é importante para você entender a segunda lei. Bom, uma quebra de equilíbrio, eles começam com uma balança em equilíbrio, e as leis do equilíbrio, se você olhar, elas dão M1V1 igual a M2V2. Sai daí das leis do equilíbrio, né? Usa a lei do equilíbrio da balança usual e a lei das velocidades virtuais. Então, você obtém M1V1 igual a M2V2. Então, já obtém isso. Bom, para equilíbrio, e se eu quebro o equilíbrio, né, você tem duas massas numa balança, né, por isso que é M1V1 igual a M2V2, né, uma balança, uma massa de cada lado. Quando você descola, né, uma massa da outra, deixa de ter essa igualdade. Né? Aliás, vai ter a igualdade porque tem a conservação do momento. Mas, enfim, para cada massa, né, você vai ter isso variando no tempo. Então, isso é fácil, não foi difícil. Né? Eu tive muito medo de que isso fosse impossível, mas a gente até que ficou bonitinho. Né? Até que ficou bonitinho. Então, isso dá um significado. Tem que ter uma quebra de equilíbrio. E ninguém olha a segunda lei trazendo simetria e equilíbrio. Simetria é o equilíbrio mesmo, o mais rampeiro que existe, uma gangorra em equilíbrio, uma balança em equilíbrio. Então, você introduz a lei
como uma quebra de equilíbrio, e introduz o momento, um novo conceito, momento, uma coisa que define o equilíbrio e que é usado como um equilíbrio que se quebra. Então, é muito bonitinho, é uma maneira de uso de história, porque quem fez essa conta foi Leibniz. Aliás, desculpa, quem fez a conta foi o Bernoulli, mas o Leibniz, eles eram muito amigos. O Leibniz também introduz a força que mantém equilíbrio, né? É a força morta. Então, e depois ele elabora o conceito de força morta. E com isso, então, você tira o F igual a MA, sai quase que naturalmente. Então, isso ilustra o que é o uso de história, que esses três aí, que tem sido feito para ilustrar conceitos, né? Como para dar significado a conceitos. Significado à física mesmo, né? E, enfim, eu não vou falar de tudo que eu já fiz, mas esses três que estão em andamento ilustram, né? Bom, como coisa a fazer, eu estou pensando muito ainda em talvez ver como os alemães, agora que eu tenho uma tradução para o inglês de toda a obra do Weber, ver aquele negócio que eles chamavam de definição da massa, que é justamente eles chegaram a... Enfim, as unidades eletromagnéticas, né? As medidas que fizeram a chamada problema da definição das massas, numa tradução bem literal. Então, é isso. E o Newton ali, bonitinho, minha inspiração. Obrigada, Germano. Obrigado, Penha. Bom, o e-mail da Penha de novo, penha.pj.br. E Vitor Vani, por favor, Vitor Vani. Vou ativar aqui a câmera aqui. Ótimo, obrigado. Obrigado aí pelo convite para apresentar um pouco o trabalho que eu tenho realizado no programa. Desejo a todos os alunos aí um bem-vindo mais uma vez. E, basicamente, eu tenho desenvolvido trabalhos que associam o experimento ao processo de aprendizagem dos conceitos de física. Então, os trabalhos têm sempre essa conotação de valorizar o experimento para construir o conceito e tentar estabelecer essa unidade entre observação e representação. Esse foi um projeto que começou pela observação nos materiais didáticos de uma certa falta de unidade entre a experimentação e a conceituação, né, de maneira explícita, né, como chamou a atenção a professora Penha. O desconhecimento de história acaba causando caminhos mais curtos que ocultam a conceituação, a formulação da conceituação para os alunos que estão em fase de consolidação desses conceitos. E eu acredito particularmente que essa seja uma das dificuldades que os alunos têm encontrado justamente entre representar e analisar um problema físico de maneira objetiva. Então, eu tenho realizado vários trabalhos envolvendo diferentes conceitos, né, desde a dinâmica dos fluidos, a ótica, geométrica e física, e mais recentemente com as questões das unidades de medidas, com diferentes alunos, né? Então, nós fizemos um trabalho sobre a lei de refração de Ptolomeu, né, que antecipou o Snell em muitos séculos, e funciona muito bem, né, como primeira aproximação para a introdução do conceito, né, do raio luminoso, por exemplo. Com o Daniel Fernandes, nós trabalhamos a primeira e a segunda lei de Ohm, e, curiosamente, nos cursos modernos, usa as leis para definir as leis, então fica uma certa contradição, né, porque o amperímetro e o voltímetro já funcionam baseados nessas leis. Então, como é que o Ohm construiu as leis, né? É uma curiosidade, e isso causa bastante dificuldade na conceituação dos
parâmetros físicos envolvendo eletricidade e magnetismo. Com a Mara, por exemplo, nós estudamos o pêndulo simples e o não tão simples. Em geral, a gente ignora o movimento para grandes ângulos, né? Vemos a perturbação que pode causar esse movimento, né? Assumindo agora grandes ângulos para o movimento. E construímos uma série de guias para os professores, né? Como material didático que eles podem usar nas suas aulas regulares, acreditamos nós, né? Então é isso. Atualmente eu estou com a orientação do João Gabriel, do Leandro Neves. O João Gabriel está trabalhando no relógio de água, como a gente pode fazer a medida do fluido do tempo. E o Leandro das Neves deve produzir um material que estende agora o trabalho do Daniel Fernandes sobre a lei de Ohm, para a gente estudar circuitos elétricos ômicos, sempre envolvendo a observação, em primeiro lugar, né, experimental, que não precisa ser feita pelo próprio aluno, mas que pode estar disponível na literatura. Então, sempre a partir dessa observação experimental, a gente tenta construir as leis, né, envolvidas na descrição do fenômeno físico da melhor maneira possível, de forma a caracterizar os conceitos a serem organizados dentro de um curso regular de física. Então, para aqueles que tiverem interesse em fazer um trabalho desse tipo, podem me procurar no meu e-mail, que também é simples, vsoares@if.ufrj.br. Eu vou ter o maior prazer em discutir com vocês. Obrigado, Germano. Agradeço, Giovanni. Então, com isso, pessoal, só para falar, né? Somos 14 docentes do programa que podem ser os orientadores, e agora a gente vai falar alguns nomes que podem ser co-orientadores no programa também, tá? Então, o primeiro nome é o Reinaldo. Bom, aqui a ordem agora já não é mais alfabética, fui pegando os nomes dos professores. E o Reinaldo, ele também não pôde participar, mas ele gravou a apresentação, e eu vou tocar a apresentação aqui dele. Ele vai falar um pouco do trabalho, dos tópicos de interesse dele, tá bom? Boa tarde, olá a todos, sejam bem-vindos ao programa do mestrado profissional em ensino de física. Eu me chamo Reinaldo, sou professor da UF e venho colaborando com o programa há alguns anos. Então, basicamente, em resumo, os tópicos principais aqui que eu venho trabalhando é como levar problemas desafiadores para o ensino médio, problemas que têm um papel aí de motivar o estudante, de fomentar discussões conceituais que enriqueçam, né, a compreensão dos aspectos que eles estão estudando. Então, nesse tema eu venho trabalhando nos últimos anos aqui, algumas dissertações, né, com... A ideia é que, quer dizer, você tem vários fenômenos que... Bom, pessoal, só vou pedir desculpa rapidinho que travou, pulou de repente, mas aí ele tem algumas orientações em andamento aqui, né, no programa, uma comigo, né? Eu vou passar para o próximo slide e já continuar falando, mas são alguns dos trabalhos dele. A ideia é que, quer dizer, você tem vários fenômenos que, por si só, são motivantes. Olha essas fotos, né? Entendeu? O arco-íris ou a miragem aqui, né? Uma coisa esquisita, o sol dividido em dois. E o que está acontecendo nessas fotos? Então, aqui, peguei do trabalho que a gente está fazendo com o Bruno, né? Então, você tem que vários fenômenos, se você adaptar à matemática, discussões que ajudam a refletir sobre o conceito de reflexão, refração. Aqui uma imagem de mecânica, né? Então, tautócrono é isso, né? Tauta é mesmo, cronos é tempo. Então, são curvas que, se não tiver atrito, as bolinhas soltas de qualquer altura chegam juntos. Várias funções de mecânica que dá para fazer aqui. Então, em suma, quer dizer, a ideia é que nosso ensino costuma ser muito separado, né, do que é a prática da criação científica. Até essa figurinha do Hewitt ilustra bem isso. Você escreve as equações da cinemática, a pessoa vê uma coisa mais ou menos assim, né? De onde veio isso, por que eu estou querendo saber isso. E eu acho que tem como a gente contrapor essa abordagem puramente operacional de várias maneiras. Então, algumas que eu venho trabalhando, inclusive, junto a monografias de final de curso, é buscar aí explorar fontes históricas, construir pontes entre diferentes temas e também mostrar um pouco de onde vêm essas fórmulas, né? Mas priorizando os insights físicos. Então, aqui estão alguns exemplos. Pega, por exemplo, o Lord Rayleigh, lá no século XIX, quando falou que o céu é azul,
ele demonstrou por análise dimensional, é um cálculo que não envolve, não precisa usar as equações do eletromagnetismo todo, dá para ter várias discussões legais aqui de ótica e de eletromagnetismo. Isso eu vim trabalhando junto com o Thales, quer dizer, demonstrar o princípio de Arquimedes usando conservação de energia. Você mostra que hidrostática e mecânica não são duas ilhas separadas, tem pontes ali entre elas. E aqui também é uma coisa rica, se você tem uma carga parada, por exemplo, ela produz campo elétrico e não produz campo magnético. Mas no outro referencial a carga está andando, e é a correntezinha que produz campo magnético. E tem como fazer várias discussões interessantes de eletromagnetismo, e até mesmo, aí começando agora a introduzir relatividade, né, nos livros de ensino médio, tem como tirar várias coisas desse tipo de exemplo, sem precisar de um aspecto técnico muito detalhado. Então, eu deixo aí o meu contato para vocês, tá? Qualquer coisa, vocês fiquem à vontade para me escrever. E, mais uma vez, sejam bem-vindos todos aí. Bom, então, só reforçando, o e-mail do Reinaldo da UF, então, reinaldos@id.uf.br. Como eu comentei, o Reinaldo pode te orientar no programa. Temos outros professores também, o Sidney, um professor do CAP, eu não sei se o Sidney está presente, não sei se o Hugo quer falar um pouco do Sidney também, sei que o Hugo está trabalhando com o Sidney em projetos em comum. Sim, mas eu acho que... Então, eu vou passar... Ok, obrigado, Hugo. Eu vou passar um pouco aqui sobre os trabalhos que o Sidney desenvolve, temas de robótica, né? Ele tem bastante projetos ligados a montagens com robótica, oficina de acionamento, né? Tudo ligado, claro, ao ensino de física, desenvolvimento de sequências didáticas investigativas para a sala de aula, abordagem em CTS, alfabetização e enculturação, científica, ensino de física. Ele tem trabalhos de orientação concluídas em colaborações aqui no programa, com a Deise, com o Tort. Como eu comentei, ele é professor do CAP do FRJ. E aqui é um projeto dele em andamento, né? Um projeto de extensão que é bem bacana, que é uma oficina de robótica, que a ideia é um laboratório investigativo de ensino de física, com alguns exemplos de fotos dos projetos que eles desenvolvem. Então, esse é um projeto dele, que ele participa, que envolve pesquisador, mestrando, professores de ensino médio e estudantes também de graduação. Como eu comentei, né, os slides vão estar disponíveis para vocês verem com calma, quem tem esse interesse um pouco mais de robótica, circuitos elétricos, eletromecânicos, eletrônica empregada em construção de robô. Então, bem interessante ver essa parte, né, da eletrônica com a mecânica e as dificuldades associadas a isso. São projetos interessantes para trabalhar com alunos. E claro que isso também, como envolve Arduinos, envolve também um pouco de programação e linguagem programacional para isso. Bom, deixa eu só voltar antes de passar para o Thales, lembrar, né, o e-mail do Sidney, sidney.ps@if.frj.br. Thales, por favor, falar um pouquinho do seu trabalho. Obrigado, Germano, pelo espaço aí. Deixa eu primeiro pedir desculpas se eu acabei não tendo tempo de refazer o meu slide com calma, né? Ficou o mesmo slide do ano passado. Mas, por outro lado, também não é grave, porque como eu escrevi coisas meio gerais, eu posso simplesmente, cada vez que eu apresento esse slide, eu falo outra coisa, né? E as palavras escritas no slide continuam as mesmas. Boa estratégia. Pois é, então vamos começar aqui com o que eu quis dizer com problemas interessantes envolvendo gravitação, né? Dessa vez, o que eu quero dizer com isso é um problema que já vem na minha cabeça há algum tempo, que é a gente pensar em por que alguns planetas do sistema solar, ou até planetas mais geralmente, possuem anéis e outros não, né? E aí a pergunta que motivaria essa discussão é por que a Terra não tem anéis? Será que a Terra poderia ter anéis em algum outro contexto? E uma das hipóteses mais aceitas para a origem dos anéis de Saturno, por exemplo, é que Saturno tinha luas que acabaram se desmembrando pela própria ação da força gravitacional do planeta, né? Então, como é que isso funciona? Se você tiver uma bola de futebol aqui na superfície da Terra, ela é praticamente um ponto, né, em comparação com um raio da Terra, suposta esférica. Agora, se você tiver um objeto extenso, como, por exemplo, a própria Lua, a força gravitacional que a Terra exerce sobre um pedaço da Lua não necessariamente tem o mesmo valor da força gravitacional que ela exerce no outro lado, né? Porque ele já vai ter uma distância considerável e a gente sabe que a atração gravitacional cai em primeira aproximação com o inverso do quadrado da distância. Isso implica, então, que você tem uma força maior de um lado do que do outro, isso vai fazer com que o Einstein tenda a se desmembrar mesmo. Você está puxando de um lado, puxando menos do outro, então você tende a esticar ele. E aí existe toda uma discussão que se pode fazer, quando é que isso de fato causa um desmembramento do Einstein ou não, quais seriam as condições para a Terra ter anéis, né? Será que isso pode acontecer no futuro ou não?
Será que isso, enfim, quase aconteceu? Ou será que isso está muito longe de acontecer? Enfim, várias coisas que a gente pode pensar por aí, né? Então, esse é um tema envolvendo gravitação que está na minha cabeça. Talvez ano que vem eu apresente o mesmo slide e traga outro tema envolvendo gravitação. Dessa vez é esse. E outra coisa que eu também tenho interesse, já até apareceu aqui, né, no slide do Farina. Então, vou até lembrar que eu estou orientando aqui junto com o Farina e o Felipe, né? E, inclusive, na verdade, ele está estudando, quer dizer, o projeto dele envolve o ensino de física através de experimentos intrigantes. Eu prefiro falar de intrigantes do que desafiadores. A gente falou de desafiador que o Reinaldo também trouxe isso, Farina. Eu gosto de intrigantes porque o problema não necessariamente tem que ser difícil, né? Desafiador dá uma ideia de problema difícil. Não é que seja difícil, mas é que ele traz uma discussão que, a princípio, você não pensou, assim, é surpreendente, né? E o que eu ia falar aqui é que isso me dá um alento, porque o título no slide do Farina estava diferente. Então, isso me mostra que o slide do Farina estava mais antigo que o meu, né? Então, o meu slide, pelo menos, está mais atualizado que o Farina. E eu sou novo no programa, então só estou orientando aqui o Felipe, né? Mas só para falar um pouco mais do que eu quero dizer com esse ensino de física através de experimentos didáticos, eu gosto muito dessa ideia de a gente pensar em física no dia a dia também, né? Em particular, ultimamente, tenho pensado em física na cozinha. Então, a professora Daniela, né, professora Daniela, ela mencionou o fogão de indução, acho que é uma coisa que tem uma física muito interessante também, né? E entrando de novo nessa coisa do experimento intrigante, porque você pensa que um fogão de indução tem a ver com eletromagnetismo, então provavelmente se você colocar uma panela feita de um material que conduz eletricidade, ela vai funcionar, vai esquentar lá o que você tem que esquentar. Aí você bota uma panela de aço inox, você tem em casa, funciona, legal. Mas aí você bota uma de alumínio e não funciona. Aí você fica pensando, por que uma panela de alumínio não funciona, né? Então isso intriga e leva uma discussão também, motiva o estudo. Acho que a própria física do micro-ondas também, que eu acho que já tem mais... Como o fogão de indução é mais moderno, mais recente, né? Tem menos coisa sobre isso. A física do micro-ondas já tem vários trabalhos. Mas, de qualquer forma, é o que pode ser também proposto, né? Experimentos para você fazer usando micro-ondas, que vão ensinar alguma coisa, vão intrigar quem está estudando, etc. Então, enfim, dei uma volta aqui, mas é basicamente isso, né? E, além disso, na área de pesquisa mais propriamente em física, né? De fronteira de física de partículas, etc., eu tenho interesse em teoria de cordas, em particular a aplicação de teoria de cordas à física de partículas, estudo de amplitude de espalhamento e tal. Se essas palavras fazem algum sentido aí para vocês, a gente pode conversar sobre isso também. E se alguém tiver alguma ideia também, né, que eu não tenha tido, de repente, de trazer esse tipo de conceito de uma maneira mais simplificada, né, para pensar em algum projeto que tenha a ver com isso, também estou aberto, é só a gente conversar. Eu estou aqui na classe das pessoas de nome estranho, né? Então, meu e-mail, apesar de eu ser jovem, é só Thales também, Thales@f. Então, fique à vontade, pode entrar em contato comigo e a gente conversa mais aí sobre qualquer uma dessas coisas que eu falei, ou outras que eu não falei também. Então, é isso. Um abraço aí, pessoal. Obrigado, Thales. Bom, eu só espero que não vire uma competição de quem tem slide mais atrasado, tá? Então, mas obrigado. Bom, pessoal, eu vou falar agora rapidinho pela Camila, ela também disse que não ia poder estar presente agora nesse horário. A Camila também é a professora que está se aproximando do programa, querendo, aos poucos, orientar alunos do nosso programa, e ela tem bastante interesse na área de nanociência e física moderna, especificamente, e ela trabalha com física de superfície, né, a área de pesquisa dela, de síntese de nanoestruturas, auto-organização de superfícies, trabalhando com irradiação em cima de superfícies de silício, são alguns temas interessantes, mas o foco dela na área de ensino é tentar fazer essa ponte. O que é nanociência, como usar essas novas tecnologias surgindo dessa nanociência para o ensino médio. Então, quem tiver interesse em conversar com a Camila, o e-mail dela é camila@ief.frj.br. Tá? E agora, para terminar, o último slide, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre o professor Torti, Alexandre Carlos Torti, que ele acabou de se aposentar, então, devido à aposentadoria dele, ele não está mais atuando no PEF, ele entrou em contato com a gente. Então, a gente agradece imensamente toda a contribuição que ele fez ao programa, né, todas as orientações, tudo que ele trabalhou. Então, eu fiz um resumo rapidinho, mas depois a gente espera poder digerir isso um pouco melhor, para todos vocês conhecerem um pouco todo o trabalho que o Torti fez no PEF, que ele atuou no PEF durante, creio eu, desde o início, ou bem do início do PEF, e esses projetos, esse resumo que eu fiz, evidencia um pouco essa expressão que ele gostava de citar, né, que é aos astros por caminhos ásperos, né? Ou seja, ele de fato triunfou em cima de um caminho super difícil. Ele é uma pessoa que a gente pode falar que tem bastante publicação,
na área de ensino. Ele tem 25 artigos publicados relativos ao programa, 23 produtos educacionais desenvolvidos e orientações diversas concluídas aqui no programa. Foi editor, adjunto de revista, revisor de diversos periódicos na área de ensino, e por aí vai. Assim, é um professor que trabalhou no programa, orientou, então é só para dizer que ele estava até o ano passado vinculado ao programa como docente, e após a aposentadoria dele, a gente está aqui agradecendo muito brevemente nessa apresentação, e em breve a gente espera poder agradecer um pouco melhor ao professor Torti. Bom, pessoal, foi uma apresentação longa, como era de se esperar, temos bastante docentes com temas interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês viram. Germano, eu gostaria de que, quando eu fiz a minha apresentação, eu não falei que a Mariana Francisquini está orientando a Roberta, tá? A Mariana foi nossa aluna, que veio do mestrado profissional, e depois ela fez o doutoramento no PEMAT. Então, era para fazer acrescentar essa observação, que ela está co-orientando comigo, a tese da Roberta. Legal, obrigado, Penha. Bom, pessoal, eu sei que foi uma apresentação longa, se alguém quiser fazer agora algum comentário final, e a Penha, obrigado por fazer algumas pequenas, reforçar alguns pequenos comentários. Se alguém tiver interesse em perguntar, mas como eu disse também para todos os alunos, por favor, entre em contato com os docentes por e-mail, entre em contato até com o site, o e-mail da secretaria, tef@if.frj.br, caso vocês queiram alguma informação específica também. Mas, com isso, eu vou encerrar a apresentação aqui, sair desse modo de apresentação para ver vocês. E agora, se alguém quiser fazer algum último comentário, por favor, sinta-se à vontade. Creio que estejam todos bem cansados também. Então é isso, pessoal. Vamos deixar todo mundo descansar, então. Dar um tchau aqui para todos. Foi um prazer apresentar e entre em contato conosco. Estaremos aguardando. Abraços, boa tarde aí para todos, boa noite. Boa tarde para todos.